Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos acompanhar agora o react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, falando tudo dessa vitória gigantesca do Mengão. Flamengo 1, Bragantino 0. O Flamengo volta com tudo para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Campeonato brasileiro, hein? Que campeonato brasileiro, que baita campeonato brasileiro. Nesta noite, empate lá em Fortaleza, 2-2, Fortaleza e Botafogo. Vitória rubro-negra do Flamengo, 1-0 para cima do Bragantino, num duelo de dois times que lutam pelo título. E lutam porque estão separados por pouquíssimos pontos. Aliás, o Palmeiras, nesse momento, é o primeiro, todo mundo com 34 jogos, tá? Então não tem mais aquela coisa de, mas jogo a mais aqui, jogo a menos ali. Palmeiras 62, Botafogo 61, Flamengo 60 pontos, Grêmio quarto colocado 59, Bragantino quinto colocado 59. Então são 3 pontos separando primeiro e quinto colocados. Pedro Ivo, Vitor Birner, Jean Oddi, Paulo Calçade me acompanham nessa. A vitória rubro-negra foi fundamental para que o Flamengo entrasse nessa matemática, nesse momento, o terceiro colocado. Eu tenho que até conferir aqui, porque estão tão próximos, né? Não dá para decorar. Não dá para decorar. Olhando aqui para me perder. E o Flamengo está vivíssimo na luta pelo título, Pedro. Tudo bem, Andrade? Um abraço a você, Calçade, Jean, Birner, o fã de esporte. Uma vitória muito importante pelo adversário que era, né? O Red Bull Bragantino jogou muita bola. Foi muito interessante a atuação do Red Bull Bragantino. O Flamengo ele teve que se movimentar de duas maneiras. Primeiro, ele teve que pensar como neutralizar um Red Bull Bragantino muito superior. Depois que ele neutralizou, aí sim o Tite foi pensar em como ganhar. As mudanças no meio da segunda etapa, né, do meio para o final, aí sim ele começou a mexer para ganhar. As mudanças ali do primeiro tempo, ali no intervalo, ele mexe para corrigir. Um lado direito foi amplamente dominado. O Red Bull Bragantino estava ali assistindo a partida na redação, e você, Calçade, ali quando passa aquele mapa de calor, o Red Bull Bragantino faz o Flamengo sofrer muito. Vai se falar muito de Tite, vai se falar muito de Arrascaeta, mas não existiria uma vitória do Flamengo hoje sem o Rossi. O que o Rossi faz na pressão do Red Bull Bragantino é muito importante para essa reta final. E é claro que quando a gente vai olhar para frente, você tem o Palmeiras líder do campeonato e o Flamengo na cola. Parece que é o cenário do futebol brasileiro dos últimos anos, porque os dois times que foram chamados a competir, que tiveram ali, muita gente imaginou durante um bom tempo o Botafogo com o Red Bull Bragantino, não estou falando do Red Bull, ele está chegando, ótimo o trabalho do Caixinha, sim, mas eles não confirmaram uma aposta, ou um status, ou confirmar certas projeções, então sobra o espaço para quem investe, para quem tem qualidade, para quem tem um pouco mais de fôlego num campeonato de 38 rodadas. Agora, é uma atuação muito interessante, dos dois times, é um jogo muito interessante. O 1-0 ele não se limita a um gol ali do Arrascaeta no final, o jogo foi só isso, não foi só isso. É um jogo que o Red Bull Bragantino entende onde ele pode superar o Flamengo, que era uma pressão, é sufocar, é ser mais intenso, é competir muito mais. O Flamengo demorou a competir na partida. É o Tite que tem que entender onde ele não tinha jogo, que era seu corredor direito. E depois que ele iguala, a coisa fica um pouco mais estabelecida. Ele entende que ele lança a mão de uma situação que pouca gente poderia acreditar, que é o Bruno pela direita. Primeiro o Gerson pela direita, depois o Bruno pela direita, o Gerson voltando pelo meio. E aí você tem um toque de qualidade, que isso aí não pode ser criminalizado. Mas só ganha porque tem a qualidade. Ainda bem que tem a qualidade, que é a finalização muito inteligente do Arrascaeta. Vitória para lá de importante. Agora a gente pode falar tranquilamente que o Flamengo está muito na briga por esse título brasileiro, Paulo. Até porque o jogo tinha, aliás, né, para quem acha que o campeonato por pontos corridos e tal, modorrento, uma final atrás da outra, entre aspas, né? Esse jogo era uma final, porque representava, de certa forma, quem estaria mais vivo na disputa pelo título e deu o Flamengo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É uma vitória muito relevante, porque, como disse o Pedro, coloca o Flamengo de uma maneira direta na briga pelo título de campeão brasileiro. O Flamengo pode, em uma rodada, assumir a liderança, né? Então ele está numa briga direta, a gente não sabe o que vai acontecer, restando 4 rodadas para o término do campeonato. Um jogo dificílimo, o Bragantino, vale lembrar, tinha 6 derrotas antes dessa. Palmeiras, líder, tem 8. Né? O Botafogo, o vice-líder, tem 9. O Flamengo, o terceiro colocado, tem 8 derrotas. O Bragantino tinha 6, tem 7 agora. O jogo era um jogo muito difícil, de um time muito bem treinado, que se mostrou mais bem treinado que o Flamengo ao longo do jogo. E aí é um trabalho mais longo, né? Eu acho que o Tite vai, ano que vem, fazer um senhor trabalho no Flamengo, de um Tite que teve que procurar como jogar contra o Bragantino, que começa com atacantes pelo lado de campo, que perde o primeiro tempo coletivamente, que tenta reforçar o meio para ganhar o setor, que na hora que o time parou de construir, abre mão de marcação para tentar ganhar o jogo, e assim ganha o jogo porque tem os jogadores mais técnicos, porque o Bragantino teve chance para ganhar o jogo antes. Mas aí, você olha para o elenco, você não acha estranho. Ou seja, a gente vai explicar um pouquinho mais
o que faltou ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Eu tenho algumas críticas a ambos os jogadores que saíram, tá? Um ao futebol, outro eu acho que às vezes foi até um pouco negligente algumas coisas coletivas do Luiz Araújo. E Luiz Araújo. Eu acho que ele foi um pouco negligente algumas coisas ali defensivas, de acompanhar a lateral do Bragantino, de entender o jogo, por isso ambos saíram. As mudanças deram certo, poderiam não ter dado, mas o fato é que o Flamengo tem 4 jogos para o treinador ir implementando cada vez mais seu trabalho, e o Flamengo tem o melhor elenco do país. Então, quem olha para o Flamengo e não vê a chance de título, mesmo com o Flamengo tendo jogado um pouco menos que o Bragantino coletivamente, não entende muito bem como funciona o futebol na prática. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite pra você, boa noite pros companheiros. Pois é, bom, aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo, que essa coisa de querer descartar o Flamengo quando o Flamengo tinha um jogo a menos era uma insanidade. Era uma loucura, e acho que o jogo de hoje prova isso, né? Faz tempo que a gente tem 5 ou 6 candidatos ao título brasileiro. O jogo de hoje, como você falou, era essencial, talvez não dê para chamar de uma final, porque, claro, teoricamente os dois continuam vivos, mas a situação do Bragantino se complicou demais, né? Aliás, só uma curiosidade, né, para falar um pouco mais desse espetacular campeonato brasileiro. A gente pode ter no final da próxima rodada os 4 primeiros colocados como líderes da competição. Porque mesmo o Grêmio, se ele vence, claro que o Grêmio tem o jogo mais difícil de todos eles, é o jogo contra o Atlético fora, mas se o Grêmio vence o seu jogo e o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo não vencem, o Grêmio termina na liderança a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente chegou num ponto em que, faltando 4 rodadas, os 4 primeiros colocados podem terminar na liderança na próxima rodada. Demais. Não é que precisa de 2 rodadas. Então é um campeonato espetacular, é um campeonato completamente imprevisível e indefinido, e eu sei que a tendência agora é começar com a coisa do favoritismo, da chance de um, da chance de outro, dos percentuais, mas esses percentuais, como a gente tem visto, eles mudam rodada a rodada. O jogo de hoje foi um grandíssimo jogo, né? Eu acho que isso é legal também, Jean, a gente destacar, porque não adianta só falar da competitividade. Você pode ter hoje foi um jogaço. uma coisa competitiva e mal disputada na prática. Perfeito. E o Campeonato Brasileiro, inclusive, ou principalmente esses jogos envolvendo os times que estão lutando pelo título, tá demais. É isso. Tecnicamente, taticamente também. E você tem vários grandes jogos, como foi o jogo de hoje. E o de hoje a gente já imaginava que seria assim, né? Muito também, quer dizer, no caso do Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores, pelo que eles são capazes de fazer, e a gente viu o que é capaz de fazer o ataque do Flamengo, o golaço que fez o Arrascaeta. Esse gol é para pouquíssimos mesmo, assim. Finalizar da maneira como ele finalizou, depois de uma jogada muito bem trabalhada. Então, eu acho que o Flamengo a gente não precisa falar muito. Claro que ele poderia ter jogado muito mais ao longo da competição, mas a sua qualidade, ela, ainda que em flashes, ainda que em lampejos, ela é escancarada pro Brasil e pro mundo a cada rodada, quando esses jogadores entram em ação. E o Bragantino é um negócio impressionante. O que o Bragantino fez, o trabalho do Pedro Caixinha é uma coisa espetacular, porque hoje não era só a questão da convicção na ideia tática. Era uma convicção da ideia tática, mas era também a coragem de, num Maracanã lotado, contra o Flamengo com os jogadores, que tinha até a postura que o Bragantino teve no primeiro jogo, no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, um primeiro tempo em que o Bragantino marca muito alto, e contra um Flamengo que tinha jogadores rápidos, né, para contra-atacar, para uma transição rápida, rápidos e bons, embora o Luiz Araújo não tenha de fato ido bem, acho que aí o Tite acertou na mudança também, porque ele reforça o meio-campo quando ele tira o Luiz Araújo. Mas, assim, alternância, né, de superioridade. Ora um superior, ora o outro superior. Mesmo quando o Flamengo era superior, o Bragantino quase faz gol. Mesmo quando o Bragantino era superior, o Flamengo quase faz gol. Isso. Então, era um jogo completamente imprevisível do começo ao fim. Foi uma partidaça, uma das melhores do brasileiro para mim. Tudo bem, Paulo Calçade? Boa noite. Olá, Andrade, olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. O que eu não gosto é que a gente esqueça o que foi o início do Campeonato Brasileiro. Início, eu estou falando umas 25 rodadas. É quase o campeonato todinho. Um enorme desprestígio. Quem encarou bem? O Red Bull Bragantino, o Botafogo, depois ruiu, desapareceu. É que esta sensação do campeonato equilibrado, maravilhoso no final, é em função de tudo que a gente faz de errado no futebol brasileiro. Não é do que a gente faz de certo. Tá bacana de ver, tá gostoso. Só que é um campeonato de 38 rodadas. E ele sofre um gigantesco desprestígio. Porque quando todo mundo já cuidou da sua vida no mata-mata, todo mundo volta para o Brasileirão, e aí o Botafogo falou, gente, vamos começar outro campeonato aqui, porque tudo que eu fiz no primeiro turno pode esquecer. E o Botafogo trouxe essa galera para esse campeonato. Tanto que vai ser um campeonato com uma das pontuações mais baixas da história, o campeão. O Palmeiras no máximo joga 74. 74. Que era a pontuação difícil, né? Eu acho que o Flamengo jogou uma final de campeonato hoje. Porque se olhar os próximos jogos, a final era hoje.
Se ele perde ou empata hoje, derruba para os próximos. Então ele tinha que vencer o jogo hoje. E foi o que foi feito no segundo tempo, numa postura para ganhar o jogo, porque precisava. Porque ele tem adversários que podem dar o título ao Flamengo. E se for o campeão, claro, o Palmeiras terá que perder pontos no caminho. Mas vai ser um campeão com 72 pontos. Isso é baixíssimo. Então, é um campeonato que vai terminar legal, vai deixar uma sensação bacana, uma imagem legal, mas no futuro a gente vai ter que cuidar dele em 38 rodadas. Não dá para cuidar em 13, em 12, como a gente está fazendo aqui no nosso país. E esse jogo foi um jogo bem bacana. O futebol brasileiro, sim. O Flamengo poderia estar melhor nesta altura do ano, o Flamengo deveria estar jogando futebol melhor. Mas tudo que aconteceu ao longo de 2023 não permitiu. E o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino foi lá, Pedro Caixinha, joga em casa e fora do jeito que ele quer. É a filosofia dele. E não é só na conversa, não. Não é na conversa, ele fez no Maracanã. É o time que no Campeonato Brasileiro mais recupera bolas no último terço, no campo de ataque. Ou seja, ele se posiciona para a saída de bola do adversário e toma a bola, fazendo com que o Flamengo tivesse que sair quebrando. Várias vezes. O Rossi chegou uma hora... Eu não lembro quem que ele chamou, se foi o Léo Pereira, ele falou um negócio no ouvido, sai, porque primeiro vai dar aqui não. Vamos sair curto. Aí o Bragantino encaixou a marcação, ele faz o gesto, ó. Então, mas vou quebrar. Sabe o que eu acho legal? Assim, ele conseguir convencer os jogadores a fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Isso. Porque essa é a questão. Mas é uma cultura... Uma coisa, com todo respeito, é você vai jogar fora de casa contra o América... Mas faz contra o Inter, faz contra o Corinthians... Isso aqui é impressionante, Mandou 4 no Flamengo lá no primeiro turno, quando o São Paulo pegou a data FIFA, moeu todo mundo na data FIFA, fica todo mundo treinando, arregaçou com o time. Aí foram andar em Bragança Paulista. Quer dizer, tomaram 4. Isso aí estava na memória também. Isso aí fica, né? Dói. E ali o Flamengo teve uma postura... necessária para o jogo, de incertezas, porque o começo não é nada bom. Não, o começo mas tá difícil, esses caras são muito chatos, esses caras tomam a bola da gente, não deixa sair. Quais são as primeiras oportunidades do Flamengo? Em contra-ataque, jogando no Maracanã. E não pressionando e circulando a bola. Então foi um jogo que durou um tempão, não durou só... Parece que é aqueles jogos que tem 3 horas. Por quê? O Flamengo teve que suportar o Red Bull Bragantino, depois ele teve que o Tite dar um passo atrás, colocar o Pulgar, preencher melhor o meio de campo e, num determinado momento, falar agora é final. Não. E quando ele fala isso, eu acho que... E tirar o Thiago Maia. Ele foi corajoso. E mandou o Bruno Henrique e ficou Bruno e Cebolinha. Porque era o melhor momento do Bragantino. O Flamengo estava sendo dominado ali... Naquela, uma certa fatia do jogo. Quando ele abre o time, aí a gente até comentou na redação, nossa, assim, né? Quando você vê, o meu time está sendo dominado, deixa eu dar uma fechada aqui na casinha e tal, para respirar e tentar sair pro jogo. Não. Ele falou, ele já tinha fechado, né? Exato, e não estava dando certo. Para recuperar um pouco de confiança e falar, dá para jogar. O que não dava era para permanecer o cenário do primeiro tempo para o segundo. Ele quis mudar isso. Ele consegue alterar e aí, pressão. E com o Bruno do lado direito, jogada sai pelo lado direito, a bola do Pulgar para o Arrascaeta, um negócio maluco, né? O Pulgar de novo. O primeiro volante está mais perto da linha de fundo do que o meia que está atacando, do que o ponta, e ele faz o Pulgar, aliás. O nível de atuação dele nesse brasileiro é muito alto. Ele foi transformado no Flamengo no 0 à esquerda. Nada, né? Ele significava nada. Depois que o Tite... De repente, ele foi recuperado e hoje é um jogador que é considerado titular. Você veja como se pode estragar um jogador. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Vitória importantíssima para o Flamengo, para o restante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu a primeira das 5 finais que tinha, agora 4 finais. Todos os times com 34 jogos, o Flamengo na terceira posição com 60 pontos, o Palmeiras é o líder do campeonato com 62, conforme foi falado, e o Botafogo em segundo com 61. O Flamengo agora tem todas as condições aí de com mais um tropeço do Botafogo que não vem jogando bem, hoje quase perdeu a partida por Fortaleza, e um tropeço do Palmeiras, o Flamengo pode assumir a liderança do campeonato e quem sabe conquistar esse campeonato brasileiro de uma forma impressionante. Flamengo que jogou mal boa parte da temporada, não vem também apresentando grandes jogos agora com o Tite, mas ali na base da raça, da disposição, os jogadores se empenhando. Hoje o Flamengo correu os 90 minutos, conforme eles falaram ali, o primeiro tempo o Bragantino conseguiu dominar um pouco as ações, mas o Flamengo jogou de forma inteligente, na minha opinião. É um time que cansa muito no segundo tempo, tem um segundo tempo muito abaixo em relação ao primeiro tempo,
e o time viu que o time do Bragantino é um time leve, que gosta de marcar o adversário em cima, gosta de pressionar no setor defensivo. O Flamengo trouxe o time para trás, o Tite jogou no contra-ataque, criou algumas chances de gol, poderia ter aproveitado ali com o Pedro, que a zaga tirou, ou até com o próprio Fabrício Bruno, também teve um lance. Então o Flamengo criou algumas chances, mas o Flamengo jogou de forma diferente, porque o Bragantino pressionava muito o setor defensivo e o Flamengo não tinha o Eric Pulgar, que é o termômetro desse time, é o melhor jogador do Flamengo na temporada, com ele ali voltando ali para jogar entre os zagueiros. O Flamengo tem uma saída de bola muito melhor do que jogando com o Thiago Maia, com o Gerson, ou com o Thiago Maia e mais um volante ali de marcação. Então o Eric Pulgar fez falta nesse primeiro tempo. A partir do segundo tempo, ele entrou no jogo, estava com um cansaço muscular dos jogos da eliminatória do Chile. O Flamengo já passou a trocar mais as ações com o Bragantino. Alguns momentos de superioridade, algum momento o Flamengo um pouco mais atrás. E aí eu acho que veio a grande sacada do Tite no segundo tempo, que foi ali a troca do Thiago Maia colocando o Bruno Henrique. O Flamengo ganhou em amplitude no jogo. O Flamengo conseguiu colocar mais jogadores no campo de ataque do Bragantino e conseguiu fazer uma linda tabela ali, o Eric Pulgar entrando ali pelo lado direito, conseguiu achar o Arrascaeta, que tirou do zagueiro, deu de biquinho ali a lá Romário e fez o gol salvador do Flamengo. Flamengo 1, Bragantino 0. O Flamengo volta com tudo aí para a disputa do título brasileiro. A diferença agora é de 2 pontos. Na próxima rodada, um tropeço do Palmeiras, um tropeço do Botafogo. O Flamengo pode assumir a liderança. O Flamengo tem um jogo relativamente mais fácil. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Todos os jogos são difíceis, mas o Flamengo vai enfrentar o América Mineiro, um jogo que o América Mineiro vendeu seu mando de campo. O América Mineiro não vai jogar no Estádio de Independência, o seu estádio, vendeu esse jogo para Uberlândia, vai ter mais torcedor do Flamengo, o estádio vai estar lotado, pressão num time já rebaixado. O América Mineiro vai jogar a Série B no ano de 2024, então o Flamengo tem todas as condições de sair com os 3 pontos, ir para 63 pontos e ficar na torcida. O Palmeiras joga contra o Fortaleza, é um jogo fora de casa, esse jogo é um jogo perigoso. O Fortaleza hoje jogou bem, esbarrou ali nas limitações defensivas e acabou empatando com o Botafogo, merecia até a vitória. Então, eu vejo como muito possível o Fortaleza tirar os pontos do Palmeiras e o Flamengo, se não passar, igualar ali o mesmo número de pontos do time paulista com 63, e o campeonato vai pegar fogo até o final. Nada está decidido. 4 rodadas para o fim, 5 times brigando pelo título. O Atlético Mineiro corre por fora, mas ainda tem alguma chance, porque esse campeonato está muito dinâmico, é um perde-ganha danado, e o Flamengo tem que ser sólido, tem que ser constante. E para ser sólido e constante, tem que jogar bem na defesa, jogar bem no ataque, e conseguir essas 4 vitórias, que é muito possível. O Flamengo pega o América Mineiro, depois joga em casa contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, e fecha na última rodada com o São Paulo. O São Paulo já de férias. O São Paulo jogou contra o Fluminense, colocou vários garotos ali em campo para jogar, para testar, para dar rodagem no profissional. Então o Flamengo pode ir para um jogo em São Paulo já, o São Paulo jogando com um time de garotos ali, e o Flamengo com tudo para, quem sabe, chegar nessa última rodada tendo ou na frente, com 69 pontos, ou então empatado ali no número de pontos, mas nos critérios de desempate em primeiro, garantir esses 3 pontos e ser campeão brasileiro do ano de 2023. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!